Morre fisiculturista logo depois da sua apresentação no campeonato de fisiculturismo. Foi assim que eu recebi ontem essa informação de uma TV local que me chamou para dar uma entrevista. Ficaram sabendo que um atleta amazonense de fisiculturismo morreu logo depois da apresentação. Eu tô passada, chocada. E o que falaram para mim é o seguinte, foi parada cardíaca. E convidaram o cardiologista para saber mais sobre esse caso. Eu fui lá na televisão e fui falar um pouco sobre as possíveis causas dessa morte dele. Eu achei o assunto interessante porque muitas das vezes as pessoas acabam ficando assustadas e querem deixar de fazer atividade física pelo risco de morte durante a atividade física, o que é real, existe. Mas calma lá, que tem mais coisa aí para eu poder falar para vocês. Logo quando a gente ouve essa notícia, a primeira coisa que faz é ativar o medo de fazer atividade física. Não, gente, pelo amor de Deus, não vá por esse caminho. Porque olha só, o sedentarismo é a quarta causa de morte no mundo. Gente, eu tô falando de tudo, todas as causas. Eu não tô falando só de doença cardíaca, não. Tô falando de tudo. Câncer, pneumonia, acidente. O sedentarismo é a quarta principal causa. Então, ficar sedentário é muito pior. E sabe qual é a chance de morrer fazendo atividade física? Não. 1 para cada 165 mil casos. Agora, uma coisa é verdade. Existe um limite do saudável. Todos os estudos são unânimes, que até 300 minutos de atividade física por semana, ele realmente vai reduzir seu risco cardiovascular. A partir desses 300 minutos, existe uma divergência de dados. Alguns falam que aumenta o risco, outros falam que continua diminuindo o risco, mas uma coisa é certa. Se você fizer 1 hora de atividade física de segunda a sexta, você bate aí os 300 minutos e o risco cardiovascular, não só o risco cardiovascular, risco total, risco de câncer, morte por qualquer coisa, diminui drasticamente. Mas vamos voltar ao caso que interessa desse fisiculturista. A informação que eu recebi é o seguinte, morreu de parada cardíaca. Vocês têm que entender o seguinte, todo mundo morre de parada cardíaca. Por que quando eu falo assim, parada cardíaca, qual vem na nossa mente assim rápido? É algum problema no coração, e aí o coração parou de bater. Não, todo mundo morre de parada cardíaca. Como é que é? Uma pessoa que recebeu um tiro, no final das contas o coração vai parar de bater, então morreu de parada cardíaca. Isso não é a causa parada cardíaca. Por exemplo, pode ser um infarto, pode ser. Mas esse termo parada cardíaca não tem esse diagnóstico parada cardíaca. Mas vamos aos fatos, vamos ao que interessa. Quais possíveis causas desse atleta ter morrido? A primeira logo que a gente tem que colocar na mesa é o seguinte. Pode ser que nem causa cardíaca seja. Mas eu tô tratando de morreu de parada cardíaca. Eu já expliquei, o coração parou de bater. Mas a causa pode ser outra. Por exemplo, vamos imaginar que ele tivesse um trombo, um coágulo de sangue na perna. Esse coágulo de sangue soltou, subiu pelo coração, passou no coração, foi lá no pulmão e obstruiu o fluxo de sangue para o pulmão. A famosa TEP, tromboembolismo pulmonar. Pronto, morreu de um coágulo de sangue lá no pulmão. Não tem nada a ver com o coração. Entendeu só? Então tem que pensar em causas não cardíacas também. Mas a principal causa é óbvio que é cardíaca. Causa número 1, e eu sei que você deve estar pensando, esse atleta deve ter usado a famosa bomba, pra gente conhecido como esteroide anabolizante. E é verdade. O uso de anabolizante aumenta o risco cardiovascular. Por que aumenta o risco cardiovascular? Aumento da pressão. Aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Aumenta do efeito trombótico, quer dizer, aumenta a coagulação do sangue. Se aumenta a coagulação, pode coagular o sangue dentro de uma artéria e levar ao infarto e, consequentemente, aumento do infarto. Então, é verdade que o uso anabolizante aumenta o risco cardiovascular. Ele usa? Não sei. Veja só que na reportagem eles colocam que as causas serão investigadas. Então não tem como a gente afirmar. Nós estamos falando o quê? De possibilidades. E antes de avançar aqui o vídeo, eu quero deixar logo aqui minhas condolências para a família, porque no final das contas não interessa nada do que eu vou falar.
a dor da família, a dor da mãe, a dor da esposa, da irmã, não tem palavras. Então eu peço aqui ao Deus nosso Pai que conforte a família e conforte também o nosso irmão no lugar, qualquer lugar que ele esteja agora nesse momento. Mas vamos pensar aqui outra possibilidade. Como é que estava a alimentação dele? Porque todo mundo sabe que em véspera de apresentação, eles têm que fazer uma alimentação estritamente restrita. Porque eles têm que secar, eles têm que diminuir muita quantidade de gordura no músculo, da gordura do corpo para poder mostrar o seu músculo. Até que ponto a alimentação dele não pode ter influenciado? Não que tenha sido a causa, não acredito que seja isso, mas que talvez ela tenha influenciado sim. Todo o excesso, ele é prejudicial. Lembra que eu falei lá da curva? Até 300 minutos faz bem, a partir de 300 minutos pode ser que já comece a fazer mal? Pois é, uma alimentação que seja saudável, a pessoa perder peso, perder massa gorda, quer dizer, gordura, é legal, é bom. Mas existe um limite do razoável. Quando a pessoa ultrapassa esse limite, quando ela vai além do que o corpo pode suportar, pode vir a consequência. Então sim, a alimentação também é uma das outras possibilidades. Outra possibilidade, durante o esforço que ele faz para apresentar seu músculo, faz muita força e isso pode elevar a pressão. Eleva a pressão, com o risco aumentado de infarto que acontece, ele pode ter infartado por conta disso. Outra possibilidade cardíaca. Quer ver outra possibilidade cardíaca? Presença de arritmia. Sim, existem alguns tipos de arritmias que podem levar a essa situação, principalmente que podem piorar no esforço. Quer ver outra causa cardíaca? Miocardiopatia hipertrófica. É uma doença em que a pessoa nasce geneticamente predisposta a fazer o coração ficar grande. Não tem nada a ver com pressão alta, ela cresce devido a uma alteração genética. E essa miocardiopatia hipertrófica pode induzir arritmia, essa arritmia ela pode ser letal. Inclusive, é a principal, não é uma das principais, não, é a principal causa, a causa número 1 de morte em atletas no mundo é a miocardiopatia hipertrófica. Essa eu acho pouco provável, porque assim, um atleta como esse, ele é obrigado a ter um atestado médico, sabe, para poder participar de um campeonato desse. Eu não acredito que o médico tenha deixado passar uma situação dessa, que muitas das vezes no eletrocardiograma dá para ver. Outra causa cardíaca, miocardite, uma inflamação no coração. A principal causa de miocardite, sem sombra de dúvida, é viral. Lembra lá da pandemia? Pois é, o vírus, que eu não vou falar o nome, senão eu vou tomar bloqueio aqui, não só o vírus da pandemia que passou, mas como qualquer vírus, aumenta o risco de miocardite. As miocardites ela pode levar a lesão no coração e essa lesão no coração pode levar, sim, à morte súbita. É uma das possibilidades. Sabe a picada para combater lá a pandemia? Também pode ser, porque já tem estudos mostrando a presença de miocardite. E essa miocardite pode ter levado a isso. Agora, tem como a gente dar certeza de qualquer coisa aqui nesse momento? Não! É claro que não. Existe tanta possibilidade. E o que é que fica de importante aqui nesse vídeo? Nós temos que ter caridade com o nosso irmão e com a família. Esse é o mais importante. Segundo, o sedentarismo mata mais do que a atividade física. E o terceiro ponto, todo excesso é prejudicial, inclusive da prática da atividade física. Os atletas de alto rendimento sabem sim que estão expostos num risco. Ainda não tem uma definição precisa se realmente faz mal ou não, mas tudo leva a crer que sim, o risco aumenta. Mas que isso não seja de empecilho para você fazer sua atividade física de forma regular para poder ter uma saúde. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amigos, desse vídeo. Não esquece, dá o like, dá uma ajuda aqui, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho para você poder receber notificações, participe lá da nossa live todas as segundas-feiras. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês e nos veremos no próximo vídeo.